Bem, como exemplo, nós usaremos uma classificação muito usual que costumamos fazer no nosso dia a dia, com relação às pessoas. Como nós vamos classificar elas? Especificamente com relação à estatura. O que são pessoas baixas, o que são pessoas altas, o que são pessoas de estatura mediana. Veremos como fica difícil a gente classificar isso de uma maneira rígida no padrão dos conjuntos booleanos. Aqui nós vamos ver uma maneira diferente de a gente representar aqueles conjuntos do diagrama de Venn. O que dizemos aí é o seguinte: 1,8 é a fronteira entre as pessoas que estão no grupo de altura mediana e das pessoas que estão no grupo de estatura alta. Digamos aqui então que a pessoa que tem 1,5 m de altura, ela tem um valor verdade de pertencimento no conjunto das pessoas de altura mediana e um valor falso de pertencimento no conjunto das pessoas de estatura alta. Bem, vejamos que não tem como uma pessoa pertencer a dois grupos ao mesmo tempo. Quando ela está no 1,8, aí depende da definição matemática que se está utilizando. Mas geralmente é um intervalo fechado no início e um aberto no final. Então a pessoa com 1,8 ela pertenceria ao conjunto das pessoas altas, mas não pertenceria ao conjunto das medianas. Mas vejam, o problema aí é o seguinte: se a pessoa tiver 1,75, 1,79 ou 1,40, elas estão classificadas no mesmo grupo. E se a gente usar esses conjuntos para gerar alguma decisão, as decisões para as pessoas que tiverem 1,40, 1,50, 1,70 e 1,79 vai ser igual para todas elas. Veremos como seria no grupo de conjuntos fuzzy. Vemos aqui que a gente tem uma distinção com relação às fronteiras dos conjuntos. A fronteira da mediana ela não é perpendicular ao eixo X, ela vai decrescendo até chegar o valor ali de 2 metros que não está marcado, que é aqui embaixo. Mas a ideia é a seguinte: a pessoa que tem mais ou menos 1,40 m, ela está 100% inclusa no conceito das pessoas de altura mediana. E conforme vai aumentando a sua estatura, o pertencimento no grupo das pessoas de altura mediana vai decrescendo, vai ficando menor. Por exemplo, em 1,5 m, nós temos que a pessoa tem 0,8 de pertencimento no conjunto das medianas e 0,2 no conjunto das altas, como a gente pode ver aqui embaixo. Como que funciona? 1,5 m batendo aqui no 0,8 para dizer que é o grau de pertencimento em mediana, e aqui 1,5 m batendo em 0,2 na alta para dizer o grau de pertencimento na alta. Então veremos. A classificação da pessoa de 1,5 m, o Mi dela, que é o grau de pertencimento no conjunto mediana, é de 0,8. E o grau de pertencimento no alta é 0,2. Feitas infusificadas e tomar alguma decisão. Pense em aplicações médicas. Uma pessoa com 40 graus, ela está 100% no conjunto das pessoas que possuem febre. Então, o seu grau de pertinência no conjunto de pessoas com febre é 1. E uma pessoa com 36, ela absolutamente não está com febre, seu grau de pertinência é 0. Uma pessoa com 38, ela está com febre. Agora, uma pessoa com 37, 36,5, 36,6. É a mesma coisa que acontece no conjunto das pessoas altas e baixas. O exemplo ele ficou um pouco gritante, que eu usei mediana e alta. Mas para você diferenciar, claro, que uma pessoa de estatura mediana e alta, você não tem uma fronteira. Aí você fala, é uma pessoa alta, altinha, bem alta, alta pra caramba. Então, se você for trabalhar com conjuntos tradicionais, você vai ter que criar vários conjuntinhos para cada um deles gerar uma decisão. Por exemplo, voltando para o caso da febre, se o cara tem 40, internação, remédios, observação. Se o cara tem 36, não é nada. Agora, se você quiser que a pessoa tome vitamina C, tome antitérmico, mas não precisa ficar em casa, ou precisa ficar em casa, isso aí você vai ter que criar vários conjuntos booleanos para poder tomar essas decisões. Enquanto que você tem um conjunto fuzzy das pessoas com febre, com as pessoas sem febre e cruza as duas. Conforme a pessoa for aumentando a temperatura, ela vai tendo menor grau de pertinência das pessoas saudáveis e maior grau de pertinência das pessoas com febre. Com isso, ela vai adicionando de maneira incremental as ações de controle que deveriam ser tomadas em caso que ela esteja com febre.